Agora, o Aristóteles prossegue para o tratamento de cada um dos predicamentos, ou cada uma das categorias, de maneira isolada. E a primeira das categorias que ele aborda é a substância, por ser também a categoria principal, a categoria que sustenta tudo. A acepção de substância inicial que Aristóteles toma é a seguinte: é aquilo que não é nem dito de um sujeito, nem em um sujeito. Aí, os exemplos que Aristóteles apresenta são este homem em particular, ou este cavalo em particular. E aí depois ele prossegue já apresentando uma outra distinção importantíssima, que é a distinção entre substância primeira e substância segunda. O que seria isso? Vamos lá. As substâncias primeiras constituem-se pelas realidades singulares. Este ou aquele homem, este ou aquele cavalo, como Aristóteles havia dito. As substâncias segundas, elas basicamente são as espécies e os gêneros. São chamadas de substância em virtude da referência à substância primeira, em virtude de serem predicados da substância primeira em uma relação sinônima, uma relação em que se identificam substancialmente com a substância primeira. Por essa referência, embora as substâncias segundas sejam sim afirmadas de um sujeito, ainda assim permanecem sendo consideradas substâncias. Então é o seguinte: essas substâncias segundas, elas são fundamentadas nas substâncias primeiras. E entre elas também há uma subordinação nesse sentido. Porque os gêneros, eles estão fundamentados nas espécies. As espécies estão fundamentadas nos indivíduos. Os gêneros são predicados das espécies. Até porque, embora possamos, por exemplo, predicar animal de homem, não podemos predicar homem de animal. Animal não é encontrado em si, ou melhor, homem não é encontrado por si em animal. Sim. Porque isso, justamente em virtude daquilo que a gente disse quando explicamos os predicáveis, a diferença é uma coisa que está fora do gênero, o gênero enquanto algo vago, e entra para contrair o gênero, entra para delimitar, para colocar limites na realidade genérica. Por isso não pode estar em ato contida no gênero. Na lógica tradicional dizem que as diferenças estão potencialmente contidas no gênero, mas não atualmente. Vamos falar um pouco mais sobre a substância segunda. Aristóteles faz uma distinção entre a substância segunda e os acidentes, mostrando como que a referência à substância que se dá na substância segunda é muito mais própria do que a que se dá em um acidente, por exemplo. Que é a seguinte: quando atribuímos um acidente a um sujeito, quando o predicado é um acidente, apenas o nome do acidente é atribuído ao sujeito, não a definição. Então, dizemos: tal camiseta é verde, por exemplo, essa camiseta é verde. Agora, não dizemos essa camiseta que é uma cor, porque é uma camiseta. Apenas o nome do acidente é atribuído como predicado, mas não a sua definição. Agora, quando se trata da substância segunda, por exemplo, quando dizemos que aquele sujeito é homem, é um homem. Homem, enquanto substância segunda, está sendo afirmado de um sujeito. No entanto, não apenas o nome é atribuído, o nome homem, mas também a definição. Porque quando dizemos que
aquele indivíduo é um homem, dizemos que aquele indivíduo é um animal racional. Ou mesmo quando se trata das substâncias secundárias mais distantes do indivíduo, aquele indivíduo é um animal. Não só o nome animal é atribuído, como a definição. Então, aquele indivíduo é uma substância, possui uma alma, enfim. Essa distinção mostra como a substância segunda se relaciona intimamente à substância primeira, de tal maneira que recebe, de maneira legítima, o nome de substância também. Aí aqui Aristóteles afirma que todas as coisas, exceto a substância primeira, são afirmadas da substância primeira, como afirmadas de um sujeito. Então, é aquilo que a gente disse quando diferenciamos as categorias em substância e acidente. Qual a razão de ser dessa distinção? É justamente o fato de que, exceto a substância, e mais especificamente a substância primeira, todas as outras coisas se encontram na substância primeira. Então, imagina, você tem aqui um homem, este homem, como substância primeira. Um degrau acima você tem homem. Um degrau acima você tem animal. Agora, o que aconteceria se você tirasse o homem, ou este homem? Tudo que está acima cairia também. Imagina se você tirasse todos os indivíduos. Tudo cairia. Porque todas as outras coisas estão fundamentadas nos indivíduos. São encontradas nos indivíduos. E essa é uma visão mais aristotélica acerca do gênero e das espécies, né? Já que se fosse puxar por uma visão mais platônica, não seria bem assim, né? Sim. Porque para Aristóteles as espécies e os gêneros, já entrando numa questão mais metafísica, não são subsistentes por si. Elas são subsistentes unicamente no indivíduo, não por si. Sim. Por isso Aristóteles depois vai se opor aos platônicos, porque na interpretação dele é isso que os platônicos afirmam, que os gêneros e as espécies subsistem, como se invertesse a ordem. Agora, o gênero é a espécie que fundamenta o indivíduo. Para Aristóteles, o indivíduo fundamenta o gênero e a espécie. É mais ou menos assim que ele entende a oposição dele com os platônicos, no que diz respeito a isso. Uhum. E a opinião do Tomás de Aquino é mais parecida com a do Aristóteles, nesse caso? É que Tomás de Aquino ele encontra uma via intermediária, no sentido de que ele encontra uma síntese entre Platão e Aristóteles. Sim. Aqui ele fala sobre uma questão que a gente tratou brevemente, em relação à hierarquia. A resposta será tanto mais instrutiva quanto mais se aproximar da substância primeira. Por exemplo, aqui, para citar Aristóteles. Suponha que alguém te pergunta o que é isso, relativamente a uma substância primária. Tua resposta será tanto mais instrutiva quanto mais apropriada ao sujeito, se mencionares sua espécie, do que se mencionares seu gênero. Ou seja, nessa hierarquia, quanto mais a hierarquia sobe, menor é a intenção do conceito e maior a sua extensão. A intenção, ela se refere às características que constituem o conceito. A extensão se refere a quantos indivíduos são abarcados por aquele conceito. Então, animal ele tem uma nota a menos que animal racional. Então, ele tem menos compreensão. A compreensão é menor do que animal racional. Sim. Por outro lado, a extensão é maior, porque, como a gente tinha dito, ele sem a distinção, ele é uma coisa vaga. Se aplica ao cachorro, ao cavalo, ao homem. Agora, quando há a diferença que o contrai, a diferença que o diminui, ele tem uma nota a mais, uma característica cognoscível a mais,
e menos indivíduos agora são abarcados por ele. Então é uma relação inversa. Quanto mais para cima em relação à substância primeira, menos compreensão e mais extensão. Quanto mais próximo da substância primeira, menor é a extensão e maior é a compreensão. E aí a gente chega no ápice, que seria a própria individualidade, que a extensão é mínima, justamente por se referir ao indivíduo enquanto tal, de tal modo que não há um conceito que caiba ao indivíduo, que o conceito ele implica uma extensão mínima, justamente por se referir à semelhança. A gente pensa até na etimologia da palavra intenção, extensão, né? Extensão, né? Aquilo que estende, né? Tende para fora e tal, né? Então, aquilo vai abarcar mais indivíduos e tal. Quando você sobe nos gêneros e se afasta da substância primeiro. Daí a intenção é tender para dentro, né? O in é o oposto de ex, né? Que é para fora. Então, Sim. daí o indivíduo ele seria aquilo que entende, né? Sim. Que Aristóteles está dizendo que, no sentido estrito mesmo, substância se aplica somente às substâncias primárias. Qual seria o sentido estrito? Seria justamente a acepção que ele expõe no início. Substância é aquilo que não é encontrado em um sujeito e tampouco dito de um sujeito. Somente a substância primária se encaixa nesses dois requisitos. A secundária é dita de um sujeito, embora não encontrada ainda. Sim. Aí agora entra um outro ponto muito interessante, que levantou inúmeras controvérsias posteriormente, que é a questão da universalidade das substâncias secundárias. No começo eu disse que a lógica aristotélica ela se refere à realidade, ela, nessa distinção entre substância primeira e substância segunda, ela tem uma percepção, que é a seguinte percepção: ora, as coisas individuais possuem qualidades comuns, possuem realidades universais, realidades que se aplicam à multiplicidade delas e que se fundamentam nelas. Que é o que Aristóteles diz assim: a substância secundária não é una e singular, como é, sem dúvida, a primária. Não é do uno, com efeito, mas do múltiplo, que predicamos realmente animal, homem. Então, a substância secundária, ela não significa um determinado isto, como um homem significa, mas ela se predica do múltiplo, se predica da multiplicidade. Ela que vai ser chamada depois de universal. O que seria isso? Universal é uma coisa que diz respeito a muitos, que verte sobre muitos. Por isso, universal. E a posição que se depreende do que o Aristóteles está falando seria de que, embora a base da realidade seja constituída por substâncias individuais, essas substâncias elas fundamentam realidades que se predicam do múltiplo, realidades que realmente estão nelas, que realmente se encontram nelas, são afirmadas delas. Seria depois o que é classificado como realismo moderado,